A gente volta a falar sobre a cúpula do G20, porque o secretário executivo do Clima, na ONU, fez uma dura cobrança aos líderes do G20. Bom, ele alertou que a crise climática destrói vidas, prejudica as cadeias de abastecimento e afeta os preços dos alimentos, assim alimentando a inflação. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Carlos Bocui, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Tudo bem, Carlos? Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Paula? Como vai? Bom dia, Davi. Queria que você falasse para a gente, Carlos, sobre os principais assuntos que devem ser discutidos na cúpula do G20. A gente tem falado muito sobre as mudanças climáticas aqui no Brasil. O que você acha que deve ser o principal ponto, a principal pauta aqui para o Brasil, falando sobre benefícios para o nosso país também nessa cúpula? Nós temos, no momento, duas grandes conferências acontecendo. A conferência do G20, que agrega os países com maior poder de fogo econômico do mundo, e, por outro lado, a conferência COP29, no Azerbaijão, que trata do acordo de mudanças climáticas. As duas conferências, elas estão umbilicalmente ligadas, porque o que o G20 está discutindo é a erradicação da pobreza, a fome, enfim, questões que estão ligadas à questão climática. Quando nós falamos em questões climáticas, de abastecimento, de agricultura, de segurança hídrica, nós estamos falando da ameaça de uma pobreza irreversível em função de péssimas condições naturais. Então, a cobrança do Simon Stiell, da ONU, ao Brasil e aos países do G20 faz absolutamente sentido. É preciso que se cuide da questão climática, que os países invistam da contenção do lançamento de gases de efeito estufa, invistam na adaptação climática, para que isso não atinja os sistemas de abastecimento dos países. Um exemplo disso é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde não só a agricultura foi atingida, mas também todo o sistema de infraestrutura, de escoamento, de produção acabou colapsando. Bom, Carlos, em relação também aos deslocamentos que são feitos, a gente vê conflitos, as guerras, infelizmente, ocorrendo, e com isso as pessoas também se deslocam para tentar fugir da violência. Só que, normalmente, nesses deslocamentos, de acordo até com a própria ONU, as pessoas acabam se mudando para países ou regiões onde tem adversidades climáticas severas. E isso também deve ser uma preocupação tratada no G20, né? Você toca num ponto que, inclusive, o regramento internacional para refugiados ambientais, ele não é claro, é aquele regramento jurídico, né? Mas o problema é muito sério. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 200 milhões de pessoas deslocadas por problemas climáticos, tá? Então, isso demonstra o tamanho do problema. E, no futuro, quando você tiver um acirramento das condições climáticas e os processos de desertização continuarem, principalmente na área da África, ao sul do deserto de Saara, como está ocorrendo, e as populações vão descendo para o sul na África, o Nordeste brasileiro, regiões do Oriente Médio, tudo isso vai implicar em deslocamento de populações. Então, nós temos dois elementos que levam ao deslocamento imediato. Um deles, o principal, tem sido o desastre climático. E o segundo tem sido a perda de segurança em função de guerras. Para guerras, existe um regramento jurídico que dá assistência aos refugiados. Mas ainda para a questão ambiental, isso não está claro na legislação internacional e também não está claro nas políticas das Nações Unidas. Bom, nós temos as perguntas agora dos nossos entrevistados, primeiramente o Diogo da Luz. Diogo caiu, não está com a gente agora. Cássio Miranda, então, com a gente. Carlos, olhando ainda sobre essa perspectiva do G20, o presidente norte-americano Joe Biden virá ao Brasil e, apesar de, a partir do dia 20 de janeiro, não ser mais o responsável pela condução política dos norte-americanos, mas ele praticará um ato bastante simbólico e importante aqui no Brasil. Ele será o primeiro presidente norte-americano a visitar a floresta amazônica. Sob essa perspectiva ambiental, eu gostaria que você falasse sobre o simbolismo disso, se há realmente importância nessa visita e quais serão os posteriores efeitos práticos disso.
Quando a gente fala de governança, a gente não fala apenas do governo, né, do papel do governo constituído. A gente fala do conjunto da sociedade. Então, quando a gente percebe que houve uma mudança de controle nos Estados Unidos, existe uma autonomia muito grande por parte dos estados americanos na condução das suas políticas públicas. Existe também uma disponibilidade muito grande do próprio setor produtivo dos Estados Unidos para fazer adaptação climática. Então, a vinda de Joe Biden sinaliza para o conjunto, né, da sociedade americana essa intenção de proteção da Amazônia, o que é muito salutar, porque a Amazônia é um elemento que protege praticamente parte da linha do Equador, como floresta tropical, né? Além disso, representa a questão da biodiversidade. Então, o fato da diplomacia se chama de pato manco, né? Aquele que perde a eleição, mas continua agindo, então tem um passo que não é tão efetivo, mas é efetivo porque ele sinaliza para a sociedade qual é a direção. E aí, claro, você tem um elemento importante de influência política. Bom dia, professor. Um prazer em falar consigo. Fico uma dúvida aqui. A gente vê muitas pessoas falarem, e parece que com muita propriedade, que se não forem tomadas medidas urgentes contra as mudanças climáticas, os alimentos poderão aumentar de preço. Mas, de outro lado, grande parte das medidas propostas também geram restrições à produção de alimentos e, portanto, também risco de aumento no preço dos alimentos. Como é que se faz um equilíbrio numa situação dessas? Na verdade, nós temos uma questão essencial, que é impedir o aumento das mudanças climáticas, porque o aumento dos efeitos das mudanças climáticas cria condições de insustentabilidade para muito tipo de agricultura. Muitas espécies de alimento não sobreviverão em determinadas regiões. Então, a questão é conseguir estabelecer um regramento para que você tenha produção agrícola de forma adequada, sem lançar gases de efeito estufa, minimizando os efeitos da agricultura, que tem sido um dos grandes responsáveis também pelas mudanças climáticas, e, por outro lado, você manter a produção agrícola para dar sustentabilidade para daqui a algumas décadas para 10 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, como estabelecer essa equação? O principal ponto é, sem dúvida, o equilíbrio climático que permitirá a continuidade da prática da agricultura em grande parte do mundo. Senão nós vamos perder muitas áreas agrícolas hoje para a desertificação e isso implicará numa dificuldade de abastecimento global. Estou com Carlos Bocui, muito obrigada, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. A gente continua acompanhando quais serão os desdobramentos da cúpula do G20. Com certeza, um dos principais assuntos deve ser como mitigar as ações do aquecimento global. Até mais. Até mais, muito obrigado, um abraço.